única maneira que arranjei de contar isso para vocês foi assemelhando-me aos seus dialetos e à forma de como enxergam as coisas. O universo compreendido por vocês tem o início, o crescimento, a evolução, o decaimento e o fim. Mas não para mim. Sou algo infinito que viveu no início e no fim, e agora pretendo começar outro início. Há cerca de incontáveis bilhões de trilhões de anos, perceptíveis para vocês, eu comecei ao que é chamado de universo. Foram inúmeros cálculos tentando traduzir o que as massas estelares fariam ao seu ciclo final. Mas quando pensei nisso, ainda pensava em algo pequeno, tão minúsculo que eu podia segurar com os 2 dedos. Mas eu não estava satisfeito, e assim pensei em uma maneira de espalhar as massas estelares, as quais seriam de grande fundamento para eu criar meu primeiro universo, pois nelas estavam todos os gases, moléculas e partículas que seriam distribuídas automaticamente. Passei 1 milhão de anos pensando nisso e encontrei um meio de fragmentar todas essas micropartículas em apenas um ponto que eu via quase como um mero poro em meu dedo indicador. Coloquei-a em minha bolha transparente, ainda tão pequena quanto uma uva translúcida. Deixei a bolha ali, entrando em colapso sozinha. Quando escutei um estouro, iniciando a contagem devida daquele universo. Olhei bem no centro da minha bolha, um pouco maior naquele momento por causa da explosão, e pude ver uma grande luz de poeira cósmica se afastando do ponto inicial. Verifiquei se a bolha estava bem vedada, pois naquele momento aquela poeira poderia não ser benéfica para mim. Fui dar uma volta de 5.000 anos, e quando voltei, deparei-me com diversos pontos brilhantes, grandes, alguns do tamanho da ponta de meu dedo. Eram massas estelares, com diversas cores, sendo que cada uma possuía seus elementos para a criação de meu universo. Eu podia ver algumas delas, talvez as mais frágeis, alterando sua cor e seu ciclo diante de meus olhos. Notei a bolha ainda crescendo, já estando mais ou menos do tamanho da palma da minha mão. Peguei a bolha e a aproximei de meus olhos. Notei um pequeno corpo estelar com o tom de seu brilho avermelhado. Não demorou muito até que ele estourou, me assustando um pouco. Gargalhei naquele momento e notei outro ponto entrando em colapso. Esse era pelo menos 10 vezes maior do que o anterior. Deixei a bolha flutuando na minha frente e fiquei vendo aquilo acontecer. Essa explosão foi bem diferente do que a anterior, que deixou apenas algumas nuvens de partículas no pequeno espaço que ela ocupava naquela bolha. Desse corpo estelar, eu pude ver uma rajada de energia que varreu todo aquele pequeno universo. Alguns corpos próximos a ele foram dizimados. Os que ficavam distantes, eu pude ver que receberam uma fração de sua energia e moléculas que viajaram por milhões de anos. Fiquei ali durante todo esse tempo, encantado com o universo que eu havia criado, e aquele corpo estelar, que criou aquela enorme explosão, resumiu-se a apenas uma esfera quase sem luz, com menos de 1000 vezes o seu tamanho inicial. Notei que esse ponto tinha uma gravidade muito grande, pois puxou vários outros corpos muito menores do que ele para sua atmosfera. Após isso, várias outras estrelas foram entrando em colapso, até que ocorreu algo diferente. Um dos maiores corpos que tinham naquele universo explodiu, e essa foi tão poderosa que a bolha toda iluminou por um instante. Logo a luz retroagiu, e no lugar dessa estrela tinha um ponto muito menor, mas negro, absoluto. Notei que esse ponto puxou muito rapidamente os corpos mais próximos para dentro de si. Percebi um corpo estelar se desfragmentando, fazendo com que parecesse que até sua luz estivesse sendo puxada por aquele ponto negro. Ali nascia algo que eu não havia planejado, mas minha sede de conhecimento não me deixaria parar. O que era aquele ponto escuro com a gravidade tão poderosa? Mas além disso, tinha algo pior. Para onde estava indo toda aquela energia sugada? Deixei aquilo acontecer naturalmente, e foi então que vi o desenho todo do universo começar a apontar para aquele ponto. Enquanto a bolha ia se expandindo, seus corpos iam rodando, todos fazendo o mesmo sentido, em volta daquele corpo escuro que havia virado o centro de tudo. Os corpos mais próximos iam se aproximando cada vez mais, enquanto rodavam em volta de si e logo eram sugados. Mas os que estavam longe, ainda se expandindo, apenas aproveitavam a força de sua gravidade para continuar rodando, enquanto se afastavam do centro do universo. Tão focado naquele corpo estranho, não tinha percebido que vários outros corpos estelares haviam estourado, enquanto se expandiam e se afastavam.
Muitos se tornaram nuvens nebulosas, outras se tornaram estrelas de nêutron, corpos que já foram diferentes para mim há alguns bilhões de anos. Mas o que me deixou intrigado é que vários dos corpos estelares se tornaram pequenos corpos negros, assim como aquele que sugava tudo no centro da bolha. Esses corpos negros faziam o mesmo papel que o corpo negro principal fazia, sugando toda a matéria para dentro de si. Mas essas miniaturas ainda iam se afastando, assim como tudo do centro do universo. A essa altura, eu já conseguia envolver minha mão inteira pela bolha. Segurava entre todos os meus dedos, agarrando-a firmemente para que não caísse, diante daquela frágil pegada. Mas mesmo que caísse, ela continuaria ali, flutuando, como eu. Repousei a bolha ali na minha frente e a deixei flutuando, rodando calmamente em volta de si. Aos poucos ela ia inchando, enquanto suas explosões faziam com que novos corpos se formassem, para assim evoluírem, decaírem e terminarem seu ciclo, criando outras novas estrelas. Passei muito tempo observando aquilo, até que vi algo que não tinha visto ainda. Estavam lá o tempo todo, mas eram tão pequenos que eu quase não podia observar com o meu olho nu. Pareciam grãos, tão mínimos quanto meus poros, talvez menores. Eram corpos gravitacionais sem luz própria, mas ainda assim com gravidade. Eles orbitavam pequenas massas estelares. Algumas estrelas continham 3, 4, até 10 grãos e orbitando uma delas. Fiquei abismado com aquilo, pois era outra coisa que eu não tinha planejado. O que eu precisava agora era criar algo para observar aqueles grãos de perto. Demorei pouco tempo, mas ampliei minha capacidade de enxergar mais adiante, e assim passei a observar aqueles grãos de perto. Quando pude observá-los, mais uma vez fiquei espantado, tendo em vista que nenhum dos que eu tinha observado era igual ao outro. Todos eles eram lindos ao seu aspecto, sendo que alguns eram formados de gases e outros não. Mas vi alguns corpos que não pude identificar exatamente a sua natureza, e assim tive que tirar amostras deles. Essa não foi uma tarefa fácil, sendo que eu não planejava fazer isso. Planejava criar meus pequenos corpos estelares apenas para ter algo bonito para ver antes de dormir. O que eu não imaginava é que eles cresceriam tanto e tomariam rumo de seu próprio destino. Criei bilhões de sondas e mandei grupos, um para cada grão daqueles, os quais me deixaram mais curioso. Os grupos eram divididos de acordo com a dificuldade que eu encontrei no planejamento de cada um deles. Assim, alguns recebiam grupos diversos de 10 até de centenas de milhares de indivíduos de minhas sondas. Essas acompanharam a evolução desses corpos e retornaram após alguns milhões de anos. Tive muitas reuniões, uma atrás da outra, com os grupos que tinham conseguido voltar até aquele momento. Ao todo foram 3.245 reuniões. Escutei coisas absurdas, pois ao ponto de vista das sondas, que tinham uma porcentagem mínima do tamanho dos corpos, os grãos acabavam sendo como mundos para elas. Quem me referiu a essa palavra foi uma das primeiras sondas que criei, e assim passei a chamar aqueles grãos. Um grupo chegou atrasado, muito depois que eu tinha acabado as reuniões, mas eu quis recebê-los com a maior vontade possível. O que eles me contaram? O que eles me contaram foi o motivo de eu ter virado quem eu virei. Eles tinham se deparado com criaturas em seu mundo, e aquilo me deixou estupefato. Mas o melhor veio a seguir. Eles me disseram que essas criaturas eram idênticas a mim. Elas tinham braços, pernas, olhos, boca e cabeça, assim como eu. Foi então que comecei a pensar em como tinha criado seres à minha semelhança dentro de algo tão insignificante que é um grão. Passei a cuidar desses seres, mandando grupos de minhas sondas a cada tempo. Elas me traziam informações e às vezes fazíamos algumas alterações em seu ecossistema para ajudar na sua evolução. Cuidei daquele mundo e de suas criaturas como meu filho. Por milhões de anos fiquei focado naquele mundo, então tive a ideia de criar outro universo, só para saber se seu ciclo seria exatamente igual àquele que eu havia criado anteriormente. A resposta foi sim. Paralisei por um tempo a evolução do primeiro universo e deixei que o segundo fosse crescendo, até ficar quase igual ao anterior. Criei mais sondas e mandei para esse universo. Suas informações eram muito semelhantes com as que eu obtive no universo anterior. Naquele momento eu entendi que havia criado algo que nenhum outro tinha criado. Peguei meus 2 universos, coloquei um debaixo de cada braço e flutuei até sair do breu que eu havia escolhido para trabalhar, pois era calmo. Todos os outros ficariam orgulhosos de mim.
e de minha descoberta.